Eu arruinei o casamento da minha irmã e agora não consigo viver comigo mesma. Minha irmã mais nova e seu marido eram como a maior história de amor que já conheci até eu arruinar o casamento deles. E eu não sei como viver com a culpa. Minha família cortou todo o contato comigo e nem posso culpá-los por isso. O cara por quem eu estava interessada também me deixou e agora o vejo feliz em um novo relacionamento, mas não consigo deixar de me culpar. Cerca de um ano atrás, eu estava em um fim de semana de despedida de solteira para minha melhor amiga na cidade grande, onde meu cunhado tem um pequeno aluguel noturno para quando ele trabalha na cidade. Nós, ele e eu, decidimos nos encontrar para trocar presentes de Natal porque eles passariam o Natal com a família dele e minha irmã estava provavelmente com 30 semanas de gravidez. Eles moram a algumas horas de distância. Ele se atrasou no trabalho, então eu já estava pulando de bar em bar com as meninas e quando mandei mensagem para ele com minha localização, isso foi a última coisa que me lembro. Lembro-me que havia bebidas e tóxicos envolvidos e acordei na cama do meu cunhado só de calcinha. Ele ficou furioso porque eu nunca tinha usado tóxicos e ele achou que eu era estúpida por experimentar sozinha em uma cidade que eu não conhecia exatamente. Ele me encontrou do lado de fora, desmaiada em um mini vestido quando estava abaixo de 0 graus. Eu também estava coberta de vômito, então ele me levou para casa. Ele não queria que eu dormisse com minhas roupas sujas e colocou muitas almofadas atrás de mim para que eu não dormisse de costas e talvez me afogasse com o vômito. Meu cunhado perdeu um de seus melhores amigos assim. Ele passou a noite sentado em uma cadeira ao lado da cama com medo de que eu caísse de costas e falecesse. Ele estava realmente furioso no dia seguinte e me chamou de imatura, descuidada, estúpida, ignorante. Eu poderia ter me machucado, tido overdose ou coisa pior. Concordo com tudo o que ele disse porque fui imprudente e estava tão envergonhada disso. Ele me disse para nunca falar disso para ninguém, especialmente para minha irmã que é do tipo ciumenta. Concordei contra meu melhor julgamento. Mas ele foi tão gentil comigo e provavelmente me salvou naquela noite, então concordei. Além dele e eu, uma das meninas com quem viajei descobriu quando desapareci da boate sem jaqueta e bolsa, ela as tinha, e depois meu cunhado pediu para ela passar com roupas e casaco limpos. Ela deve ser a que espalhou o que aconteceu. Alguns meses depois, minha irmã recebeu a versão de que passei a noite com meu cunhado. E que precisava de uma troca de roupas. Não contar ela tudo imediatamente quando aconteceu só piorou as coisas. Eles estão separados agora, passando pelo divórcio. Minha irmã está quebrada e minha sobrinha vai crescer em um lar desfeito onde os pais brigam pela custódia. Minha mãe e o resto da família cortaram todo o contato comigo. Eu queria que meu cunhado nunca me encontrasse desmaiada atrás daquela boate naquela noite. Eu deveria ter falecido de overdose ou hipotermia. Eu me arrependo muito. Atualização. Sinto muito por ter excluído minha conta ontem. Eu simplesmente me senti sobrecarregada pelas pessoas que entraram em contato comigo para dizer que era falso. Eu realmente surtei e fiquei muito magoada. Não entendo por que minha falta de habilidade para escrever torna meu dilema menos sério. Também não entendo isso não é toda a história. Passei 4 horas tentando deixar o texto o mais curto possível. Pensei que fiz um ótimo trabalho. Não quero convencer você a acreditar em mim porque tanto faz, mas tenho que dizer que nunca vi uma postagem ser tão atacada. Por que tanta insensibilidade? Vou responder algumas das perguntas que as pessoas fizeram e depois darei uma pequena atualização, porque estive em contato com meu cunhado várias vezes hoje e acabei enviando a postagem para ele. Graças a Deus o link funcionou mesmo com a conta excluída e ele não tem nada no Reddit. Onde todos moram, eu moro na mesma cidade que o resto da família, a 5 horas da cidade grande. Minha irmã e seu marido moram a 2 horas da cidade grande na direção oposta. Isso significa que moramos a 7 ou 8 horas de distância um do outro. Porque estava sozinho naquela noite, eu não estava, meus amigos estavam dentro da boate. Saí por algum motivo e desmaiei. A boate fica em uma rua movimentada e todos estavam bêbados naquela hora. Ninguém estava prestando atenção. Meu cunhado me encontrou porque me reconheceu. Porque meu cunhado não falou com sua esposa, minha irmã, imediatamente, eu não sei. Eu estava desmaiada. Ele disse que a conhecia bem. Ela estaria suspeitando de qualquer forma e provavelmente tentaria dirigir na neve e ainda acharia que estávamos aprontando algo. Porque não fui para o hospital, tóxicos são ilegais aqui. Meu cunhado não queria que eu me metesse em encrenca e acho que ele pensou que eu estava apenas muito bêbada. Eu poderia perder meu emprego se ficasse registrado que havia usado substâncias. Fui abusada? Não, infelizmente lembro que estava muito bêbada e parecia empolgada para tomar um comprimido que um cara que um dos meus amigos conhecia estava passando. Foi tudo culpa minha e minha estupidez. Toda. Minha estupidez. Porque meu cunhado não me cobriu com uma camiseta ou algo assim, ele me cobriu com o edredom enquanto eu dormia. Quando acordei, ele me emprestou suas roupas de academia. Conversei com meu cunhado hoje. Alguém aqui sugeriu um teste do polígrafo. Fiquei muito animada com a ideia. De qualquer forma, quando falei com meu cunhado, ele não estava tão animado. Ele me disse que seria brutalmente sincero comigo agora. Ele não quer salvar o casamento.
Disse que esses meses o fizeram entender que minha irmã e ele não dão certo juntos. Minha irmã foi traída em seu relacionamento anterior e, segundo ele, ela o estava punindo pelo que o outro cara fez com ela ao longo do relacionamento deles. Ele nunca disse nada porque a amava e quando estavam bem entre eles, era ótimo. Essa era a parte que todos nós víamos. O tipo de amor de conto de fadas. Ele ficou aterrorizado quando passei a noite em seu apartamento e queria fazer de tudo para que ela não descobrisse. O que aconteceu comigo trouxe de volta seu transtorno de estresse pós-traumático pela partida de seu melhor amigo e, quando minha irmã descobriu, ele esperava que ela pelo menos fosse compreensiva porque sabia sobre o melhor amigo dele. A falta de apoio dela quando ele precisava fez com que ele percebesse que não a amava mais. Enviei a ele a postagem mesmo assim. Ele se desculpou, por algum motivo, pelo que minha mãe fez, ela me bateu porque acreditava na minha irmã. Liguei para ele novamente e perguntei se eu poderia pelo menos fazer o polígrafo para dar à minha irmã a prova de que eu era inocente. Ele disse que eu deveria fazer o que achasse melhor. Ele disse que tudo o que queria agora era lutar pela filha dele, porque minha irmã está tentando impedi-lo de conseguir a custódia. Ele também disse que está namorando uma garota há algumas semanas agora. Então é isso. Ele está seguindo em frente. Mandei uma mensagem para minha irmã dizendo que estava disposta a fazer um polígrafo para provar que estava falando a verdade. Ela não me respondeu. Minha mãe, no entanto, respondeu. Ela me disse para deixar minha irmã em paz ou eles chamariam a polícia e obteriam uma ordem de restrição contra mim. Ela também me chamou de Druzero Gada e ameaçou me denunciar no meu local de trabalho. Não sei se a culpa algum dia vai me deixar. Não há volta a partir disso e todo mundo parece estar seguindo em frente. Talvez seja a hora de eu seguir em frente também. Sou babaca por cancelar meu casamento depois de descobrir que havia strippers na despedida de solteira de minha noiva? Eu, 29 anos, homem, e minha ex-noiva, 29 anos, mulher, estávamos juntos há 5 anos. Deveríamos estar casados agora em condições normais, mas terminei com ela e cancelei o casamento 2 dias antes porque elas convidaram strippers masculinos para a despedida de solteira. Eu pessoalmente não sou fã dessas festas, mas concordei relutantemente depois que tanto o lado do noivo quanto da noiva confirmaram que manteríamos as coisas simples. Eu disse à minha ex-noiva que não me sentia confortável com strippers ou outras coisas malucas. Ela concordou. Também disse aos meus amigos que se fizessem alguma besteira sem que eu soubesse, teríamos problemas. Ficamos na casa de verão dos meus amigos e relaxamos na piscina, fizemos algumas raids no World of Warcraft e jogamos jogos de tabuleiro. Minha ex-noiva e suas amigas foram a um restaurante e depois alugaram um Airbnb. Não houve problema durante a noite e no dia seguinte perguntei como as coisas tinham sido. Ela e suas amigas próximas disseram que foi muito tranquilo e bom. Voltamos para o centro da cidade depois disso. Encontrei outra madrinha naquele dia quando estava comprando uma pulseira para minha ex-noiva para o próximo aniversário dela. Perguntei a ela como estavam as coisas, pois estávamos no mesmo departamento na faculdade, mas raramente falamos agora. Ela é mais próxima da minha noiva do que de mim. Ela disse que estava tudo bem e que a noite anterior foi louca com todos os strippers. Depois de dizer isso, ela parecia desconfortável. Perguntei a ela sobre os detalhes, mas ela não quis contar muito. Acho que ela percebeu que não deveria ter falado sobre isso. Me despedi e fui embora. Confrontei minha noiva e ela parecia surpresa com isso. Primeiro ela negou, depois me disse que nada de louco aconteceu e que uma das madrinhas convidou os strippers. Eu lembrei a ela que era uma fronteira rígida para mim. Perguntei sobre os detalhes, mas ela disse que não havia muito com os strippers, apenas danças solo e é isso. Disse a ela que preciso de um tempo para pensar. Quase todas as madrinhas me mandaram mensagens garantindo que nada aconteceu quando eu estava a caminho de casa, definitivamente não foi coordenado. Coisas aconteceram depois disso, mas no final decidi terminar e cancelar o casamento. Perdi algum dinheiro já que foi apenas 2 dias antes do casamento. As coisas não estão legais agora. Minha cabeça está bagunçada, estou recebendo críticas de todos e não tenho ideia do que fazer. Minha irmã me disse para ver um terapeuta para processar meus pensamentos e sentimentos. É o que vou fazer em seguida. Alguns amigos em comum sugeriram que eu devesse reconsiderar as coisas e parar de ser tão chorão por causa de uma coisa tão pequena. Eu não acho que seja uma coisa tão pequena, especialmente quando todos tentaram esconder isso de mim. Atualização. Eu li a maioria dos comentários no post original e agradeço pelos conselhos. Meu problema não foi ela ser pega de surpresa pelas amigas, mas sim a mentira. Cada madrinha disse coisas diferentes e nenhuma delas deu detalhes sobre o que aconteceu. Acredito que você possa entender que isso simplesmente destrói a confiança e faz você pensar que há algo acontecendo. Depois de ler os comentários, achei que tinha algo errado comigo. Havia muita gente dizendo que eu era babaca e pensei que deveria pedir desculpas. Uma das madrinhas entrou em contato comigo ontem à noite. Suspeito que ela tenha visto o post em algum lugar e reconheceu. Eu sabia que minha ex-noiva estava tendo problemas com suas amigas desde a semana passada, mas não sabia o quanto.
Aparentemente, minha ex-noiva e suas amigas próximas culparam a garota que encontrei no shopping por tudo. Isso dividiu o grupo e levou a uma briga verbal. Vou pular os detalhes pessoais aqui, mas no final ela me disse que minha ex-noiva e outras madrinhas tiveram interações sexuais com os strippers. Minha noiva era a única que era comprometida, pelo menos de forma monogâmica, pelo que eu sabia. Além disso, ela me disse que minha ex-noiva não foi pega de surpresa com os convites dos strippers. Ela ficou feliz em ver os strippers e ficou aliviada por ter uma desculpa. Não tenho provas para tudo isso, mas consegui um vídeo curto das garotas se pegando com os strippers. Uma das garotas é minha ex-noiva e isso é o bastante. Ela vem tentando entrar em contato comigo desde que terminamos. Confrontei-a novamente. No início, ela negou novamente, depois virou só nos tocamos, depois ok, também nos beijamos, ok, dei uma ajudinha também, finalmente fui coagida a fazer essas coisas pelas outras quando eu pressionei mais. Bloqueei ela depois dessa última parte. Não vi necessidade de saber mais. Já estava machucado, mas descobrir que fui traído doeu mais. Não tenho certeza se é toda a verdade mesmo agora. Nunca saberei, mas tudo o que posso dizer é que dói. Vou a um terapeuta para não levar minha bagagem para o próximo relacionamento. Perdi 15 mil com coisas relacionadas ao casamento e preciso me concentrar em preencher o vazio por um tempo. Alguns misóginos fizeram comentários estranhos sobre mulheres e vou simplesmente ignorá-los. Algumas pessoas me disseram que sou um nerd inseguro e sem graça por jogar Warcraft na minha festa de despedida de solteiro. Não é o ponto de uma despedida de solteiro ter uma última noite de diversão? Para mim, foi fazer rádio sem parar com os rapazes. Não ter uma última interação sexual ou ter as partes íntimas de um estranho na minha cara. É isso. Amanhã tem terapia. Obrigado pela ajuda. Estou errado em me recusar a tatuar meu primo em seu casamento? Um pouco sobre o meu histórico. Sou tatuador. Fiz um estágio no meu primeiro ano de tatuagem. Trabalho como tatuador há 4 anos e recentemente abri um estúdio. Eu e minha família fomos convidados para um casamento que vai acontecer em outro estado. Meu primo vai se casar e recebemos o convite há alguns meses. O tempo passou e agora o casamento já é na próxima semana. Do Neida, meu primo, vamos chamá-lo de Matt, me mandou uma mensagem dizendo algo como "Você vai me tatuar no dia do meu casamento". Fiquei um pouco confuso, pois nunca pensei em levar meu equipamento, já que também não planejei um guest spot ou algo do tipo. Guest spot é quando um tatuador trabalha em outro estúdio por alguns dias ou semanas, geralmente em uma área diferente para aumentar a clientela. Brincando, perguntei se ele tinha uma máquina, já que ainda esperava que ele não estivesse falando sério. Ele então perguntou se eu não tinha uma, dizendo que uma máquina não ocuparia tanto espaço para levar. Respondi que não planejei levar meu equipamento, que na verdade inclui mais do que apenas uma máquina, tinta, materiais de higiene, stencil, aquele papel roxo que se coloca na pele para depois traçar a tatuagem com agulhas, etc. E que não estou preparado para tatuar em um casamento sobre o qual não sei nada, disposição do local, se é interno ou externo e assim por diante. Ele então disse que tinha planejado isso e que significaria muito para ele tanto fazer uma tatuagem no dia do casamento quanto ser eu a tatuá-lo. Lembre-se de que esta é a primeira vez que estou ouvindo isso. Tentei novamente explicar que não me sinto confortável com isso e que é um aviso muito em cima da hora, já que trabalho até o dia em que eu e meu irmão vamos voar para o casamento, e uma tatuagem precisa ser desenhada primeiro, certo? Ele viu minha mensagem, mas não respondeu mais. Esta manhã, minha mãe ligou e estava furiosa. Ela perguntou por que eu não conseguia me organizar e simplesmente tatuar o Matt. Eu disse a ela o que já tinha dito ao Matt, mas ela não quis ouvir. Ela só disse que significaria muito para ela e para a família do Matt se eu fizesse isso e que poderia ser meu presente de casamento, e então desligou. Conversei com meu irmão sobre isso e ele apenas deu de ombros e disse que seria legal da sua parte. Estou inseguro sobre o que fazer agora. Como eu disse, não me sinto muito confortável com toda a situação, especialmente porque nunca fiz guest spot, então nunca precisei viajar, muito menos pegar um avião, com meu equipamento. Mas isso é egoísmo? Quero dizer, aparentemente significaria muito para todos e eu estou apenas dizendo não? Edição. Eu já tenho um presente de casamento de verdade, pois eles enviaram uma lista de desejos com os convites. Havia um item que dizia obra de arte, porque eles recentemente se mudaram para uma casa maior e aparentemente querem obras de arte aleatórias para decorar. Pintei para eles uma tela a óleo na qual passei vários dias, então também não pretendo dar um voucher como presente. Matt não tem tatuagens, pelo que sei. Não sei qual é o problema da minha mãe com tudo isso, acho que ela só quer manter a paz. A atualização. As últimas horas foram bastante intensas. Primeiro, liguei para minha mãe e, uau, ela me perguntou novamente, desta vez de forma muito amigável, se eu queria tatuar Matt no casamento dele. Novamente, disse não, com todas as razões que já dei antes e alguns dos pontos muito bons que vocês levantaram.
Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, acrescentei que sentia que ela não levava a mim e ao meu trabalho de tatuador a sério. Ela não disse nada por um tempo até tentar explicar que realmente achava que não era um grande problema. Repeti que assim um grande problema e que minha mãe, de todas as pessoas, deveria saber como meu trabalho funciona. Ela concordou e pediu desculpas profusamente. Então perguntei se ela gostaria de assistir enquanto trabalho em um cliente. Para minha surpresa, ela disse que sim. Minha mãe vai acompanhar amanhã. Agora sobre Matt, ou melhor, sua noiva, finalmente consegui falar com a noiva, vamos chamá-la de Beck, e perguntei a ela sobre o pedido que seu noivo me fez. Ela parecia surpresa, pois aparentemente ouviu da minha tia que eu fiz algo para a casa nova deles. Ela assumiu que seria uma pintura, já que sou o artista da família e é sabido que também pinto. Eu confirmei isso, mas disse que Matt havia feito esse pedido do nada e que não era uma boa ideia por muitos motivos. Ela concordou comigo imediatamente, acho que ela tem tatuagens. Agradeceu por eu ter contado, já que ninguém mais havia feito isso. Beck parecia realmente irritada, mas conseguiu se controlar. Eu teria perdido a cabeça. Estou assumindo que Beck confrontou Matt depois da nossa ligação, porque apenas 3 ou 4 horas depois, verifiquei o grupo da família e havia uma mensagem de Beck, não haverá cerimônia no dia 13, pois Matt e eu decidimos que não vamos nos casar. Matt e eu temos coisas a resolver, então por favor, mandem mensagens ou liguem para nós amanhã se tiverem perguntas, pelo resto do dia estaremos no modo avião. Depois do jantar, Beck me ligou e pediu desculpas novamente por Matt. Ela disse que foi uma ideia estúpida dele e que ele apenas achou que seria legal. Ela então informou que ainda quer que eu vá para o casamento, pois ela vai organizar uma festa em vez do casamento. Tudo já está pago e ela não quer que nada seja desperdiçado. Perguntei se eles terminaram. Ela respondeu, ainda não, mas vou ficar na casa da minha irmã até a próxima semana. Estou assumindo que Matt não tem sido muito legal, mas tenho certeza de que vou saber mais sobre isso. Aparentemente, meu irmão e minha mãe não estão convidados, minha ligação deve ter sido a gota d'água, mas pelo que me parece, Beck está lidando com isso com graça e Matt vai ficar bem também, tenho certeza. Então, vou a uma festa, mas acabei de fazer uma nova amiga? Obrigado a todos por me apoiarem. Segunda atualização. Então, porque muitos de vocês queriam saber como foi o dia de levar sua mãe ao trabalho, eu a peguei de manhã e fomos para o estúdio. Mostrei o local para ela, contei algumas histórias de fundo sobre algumas das obras de arte e fotos que estão nas nossas paredes e expliquei minha rotina enquanto preparava tudo. Meu cliente chegou e tratei a sessão como normalmente faria, só que com minha mãe sentada ali haha. Expliquei cada etapa do processo e ela também me fez perguntas sobre minhas tintas, agulhas, técnicas, etc. Foi muito divertido tê-la por perto e ela realmente me surpreendeu com seu interesse. Quando terminei de tatuar, minha mãe teve que ir trabalhar, mas me agradeceu e me abraçou por tê-la levado junto, dizendo que não apenas gostou de passar tempo comigo, mas também adorou me ver trabalhando de forma tão profissional e disse que agora vê meu trabalho e esforço. Sobre o casamento e festa, a festa começou às 2 da tarde, já que a cerimônia foi cancelada. Cheguei e fui imediatamente recebido pela irmã de Beck. Ela me abraçou e me ajudou com minha pintura. Todos estavam do lado de fora, bebendo e fazendo um lanche. Fui dizer oi para Beck e ela me abraçou calorosamente. Ela parecia cansada, mas de outra forma, bem. Beck também estava sorrindo muito, o que me surpreendeu. Fui socializar, pois não queria começar questionando-a. Conheci muitos de seus amigos, e aparentemente, a maioria deles não gostava muito de Matt. Ouvi algumas coisas sobre como ele tentou mudar Beck para ser mais como a ex dele, e coisas do tipo, não é uma boa imagem, Matt. Falando nisso, nenhum amigo ou parente de Matt estava presente, além de mim e outro primo. Mais tarde, enquanto nos sentávamos para comer, perguntei se poderia me juntar à mesa de Beck. Eles disseram que sim, então me sentei com Beck, sua irmã e 3 de suas amigas. Apresentei-me a uma delas, ainda não tinha falado com ela antes, e Beck acrescentou que sou primo de Matt, o que deveria tatuá-lo. Um ó simultâneo veio de todos. E com isso, a conversa foi sobre Matt desde o início. Perguntei o que aconteceu. A irmã apenas revirou os olhos e disse o que não aconteceu. Beck e as amigas me contaram, há algum tempo, Matt aparentemente começou a implicar com Beck por ser ela mesma de várias maneiras. Começou de forma sutil, como pedir para ela mudar sua rotina de exercícios para apenas corrida, depois ele criticou a culinária dela, pois preferia comer mais carne e de forma mais tradicional. Eles discutiram esses tópicos e sempre parecia estar tudo bem, mas ele não parava. Ele perguntou se ela não podia deixar o cabelo crescer ou colocar extensões, e falando em cabelo, se ela não podia clarear, Beck tem cabelo preto na altura dos ombros. Mais e mais coisas começaram a se acumular até que ele começou a fazer comentários do tipo, não pode ser mais como minha ex. Pelo que entendi, ele não disse isso especificamente, mas ficou claro que ele queria dizer isso. A ex dele é do Texas.
Fiquei chocado, perguntei por que ela não terminou por causa disso, mas Beck explicou que nas situações não parecia tão ruim como quando você lista esses motivos. Ela também fez algumas mudanças para fazer Matt feliz, mas continuou a fazer o que queria na maior parte do tempo. O tempo passou e os problemas ressurgiram várias vezes de diferentes maneiras. A última grande briga foi apenas algumas semanas atrás, quando Matt chamou Beck pelo nome da ex. De alguma forma resolveram isso, então vamos avançar para quando eu liguei para Beck sobre a ideia da tatuagem. Depois da nossa ligação, ela foi até Matt e perguntou por que ele não falou com ela sobre isso e por que ele decidiria fazer algo assim no dia do casamento deles. Ele explicou que queria surpreendê-la e coisas do tipo. Beck continuou dizendo a ele que isso não iria acontecer e que ela queria poder aproveitar o casamento e a lua de mel. Mais uma vez, eles pareciam concordar no final e ele pediu desculpas. Mas mais tarde, isso quase me deixou chocado. Enquanto Beck começava a preparar o jantar e Matt estava sentado no balcão, eles voltaram a falar sobre tatuagens, aparentemente uma conversa bem descontraída sobre tatuagens em geral, e Beck perguntou brincando que ele pretendia tatuar. Ele fez um gesto pelo seu peito e disse, eu quero minha data de nascimento, nossa data de casamento e sua data de nascimento. Beck disse que ficou cega por 1 milissegundo. Aquela terceira data, na verdade, não era o aniversário dela. Ela perguntou novamente e ele repetiu as mesmas datas. Ela então disse que aquela não era a data de nascimento dela, ele insistiu que era e que ela parasse de tentar enganá-lo. Ela disse que começou a chorar e correu para pegar sua bolsa para mostrar a ele sua carteira de motorista, foi quando sua expressão mudou. Ele tentou sair dessa dando desculpas de que não é bom com datas, etc., mas Beck foi direto para o celular e verificou o Facebook. Ela encontrou o perfil da ex dele mostrando o aniversário dela. Era a data que ele teria tatuado no peito, se eu não tivesse dito não e também chamado Beck. Meu primo idiota teria acabado com o aniversário da ex-namorada ao lado da data do casamento. Beck disse que mais ou menos disse a ele que acabou e que isso já é o bastante. Ela começou a reorganizar imediatamente todo o casamento e a lua de mel enquanto o expulsava de casa. Um pouco depois ela me ligou de volta. Ela também mencionou que não queria dizer o que aconteceu ao telefone porque pensou que eu poderia contar para minha família e ela realmente não queria ouvir sobre isso. Justo, entendo isso. Beck mudou a reserva da lua de mel e agora vai com sua melhor amiga. Também se você está se perguntando, o pai de Beck é atualmente o proprietário da casa deles, pois concordaram em pagar lentamente a ele, devido à sua estabilidade financeira e isso fez mais sentido dessa forma. Pelo que sei, Beck vai ficar lá. Enfim, é isso pessoal. Isso foi realmente uma montanha-russa e estou bastante certo de que Beck e eu vamos ser bons amigos, nós realmente nos demos bem. Não tenho muito respeito por Matt, então não sei se vou manter contato. PS, Beck adorou minha pintura. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse.